Boa noite. Oi, Boa Luciano, noite, tudo Sensei. bom? Opa, satisfação, meu amigo. Tudo bem? Fala. Tudo ótimo, Sensei. Tá me Opa, escutando bem, Sensei? Tá me vendo bem também? tô te escutando bem. Tô te vendo bem também. Fechado. Tava Cara, que me... mundo novo esse, né, cara? Pois é, né? Todo mundo se readaptando à vida. Exatamente. Sabe que tem uma palavra que eu utilizo muito ultimamente, né? Me reinventar. Eu tava até dando uma aula de escolinha agora. É. Por isso que eu tava meio atrapalhado adicionando as pessoas que eu tava no outro computador, dando uma aula de escolinha para criança de 5, 6, 7 anos. Meu Deus! Se Não, manter a atenção, se manter a atenção deles ao vivo já era difícil, imagina na frente do computador. é, Bah! aqui nós tivemos o mesmo desafio, Sensei. É treino com boneco, é treino. Ó, todo dia que tinha que ficar fazendo um treino diferente para ver se o vírus ficava ligado. É verdade. Você dando treino, daqui a pouco o menino um deitado na cama, o outro lá pulando. É verdade. Acho que todo mundo está Ah, passando por esse momento, né, cara? é verdade. Mas fazer o quê, né? A gente tentar se adaptar da melhor forma possível, se reinventar, né? Agora, Sensei, aí já voltou pelo menos o treino físico, né? Isso, ó, algumas modalidades, a gente voltou semana passada. Algumas modalidades, por exemplo, a ginástica artística, a natação, a ginástica rítmica e o remo, se eu não me engano, voltaram já umas 3 ou 4 semanas. Entendi. A parte física, né? A gente, semana passada que nós voltamos com alguns atletas, né, a fazer o treinamento físico na academia presencial. Mas desde o início da pandemia a gente tem feito treinos online, né? A gente montou Nossa, todo um programa de... é a mesma situação que a gente aqui. Só que aqui a gente não tem Uhum. previsão nenhuma, nem de físico. Bah. Não tem nada. Tudo está fechado, fechado para todas as modalidades. Pois é, tu sabe que aqui tá uma instabilidade, né? Porque tem as bandeiras, né? Bandeira vermelha fecha, bandeira laranja abre algumas coisas, então a gente está aqui um pouco instável, tá? Então, por exemplo, teve a bandeira laranja, liberaram alguns esportes, agora voltou a bandeira vermelha, eles liberaram só os atletas profissionais para voltar a treinar em seus clubes. Então, o clube para sócio está fechado, né? E para o quantitativo maior de atletas também está fechado. Entendi. Então, a gente consegue atender alguns atletas, né? Que são os atletas que têm contrato, né? São os atletas profissionais, a gente está conseguindo atender. Mas Entendi. os demais também, só online. É, não, Boa nossa noite. aqui não tem. Boa Boa noite, noite, boa noite. Luciano. Aqui nosso não tem previsão nenhuma, nenhuma. Bah. Nem físico, nem nada. Fala, Sensei. Boa noite, Tudo Sensei. bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Um Seja prazer aí. Obrigado bem-vindo, aí pelo prazer. convite. Poxa, a gente é que está muito feliz. Prazer é nosso, uma honra de ter com a gente aqui um cara tão bacana aí e com uma história tão bonita para contar para a gente aí. Estamos muito felizes mesmo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Obrigado, Sensei. Fico acompanhando sempre, lógico, ao mesmo tempo de perto, né? Que a gente sempre se esbarra nas competições, mas de fora, a gente nunca conhece mesmo o trabalho, mas eu vejo que vocês estão fazendo um trabalho brilhante, cada vez mais aí, sempre na base, 3, 4, 5, 6, cada ano passa vocês com vários atletas ali disputando medalhas nos brasileiros, nas seleções, então vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando. Opa, Obrigadão. obrigado, obrigado. A gente fica muito feliz aí de ter as tuas palavras, que para nós é uma referência, né? Assim como o Sensei Leandro falou, eu já tinha falado antes, né? Para a gente é uma imensa satisfação de ter aqui conosco, tá? Agora técnico, né? Mas um expoente do nosso esporte, né? Como atleta, tá? Depois a gente vai estar falando um pouquinho mais. Então, para nós é uma imensa satisfação de ter aqui conosco. A gente ficou muito feliz quando tu aceitou o convite, né? De estar, imagino que deva uma coisa eu percebi durante essa pandemia, que a gente tem trabalhado mais do que antes. Eu até Então, peço desculpas, a Natália entrou em contato comigo semana, acho que retrasada. Semana passada eu estava atolado todos os dias à noite, muita coisa, mas essa semana tinha um tempinho aí. Até peço desculpa não que ter feito bom. antes. Não, capaz, a gente que agradece. Tá? A gente vai esperar um pouquinho só, Luciano, porque às vezes tem um que
pessoal que chega um pouquinho mais atrasado e vai entrando. Então a gente vai esperar mais uns 10 minutinhos para ver se todo mundo entrou para a gente dar início, tá bom? Pode ficar Ótimo. bem. CC, como é que vocês fazem a divisão do treino de vocês? É sub-13 com sub-15, todo mundo junto? Como é que vocês fazem? Dividido em horários? Vocês têm escolinha que divide? Porque assim, aqui a gente tem escolinha, aí a partir de algum momento o menino vira da equipe, né? É a mesma divisão que vocês fazem? É bem parecido. A gente tem as escolinhas, né? As escolinhas esportivas e nós temos a pré-equipe e a equipe. A pré-equipe é constituída daqueles meninos desde ali do sub-11, sub-13, sub-15, tá? Que já são competidores, né? Que já tem um perfil mais para a questão competitiva, né? Então a gente tem essa pré-equipe onde engloba essas três classes, sub-11, sub-13 e sub-15, e depois a gente tem o treino da equipe, tá? Que é a partir do sub-18. Se bem que sempre migra alguém, por exemplo, algum do sub-15 ali da pré-equipe que já está um pouquinho mais desenvolvido, já é um pouquinho mais maturado, também acaba treinando o nosso treino de equipe. Mas eu acredito que seja bem parecido com o sistema de vocês. Tá? É muito parecido. Pré-equipe, equipe, aí a gente divide sub-13, sub-15, sub-18. O último ano nosso, sub-18, já treina com sub-21 e adulto. Aí é bem parecido mesmo. As nossas eu acho que tem algumas exceções, né? Às vezes o menino sub-18 já é bem maior, grandão e tudo. Tem algumas exceções que já treinam com a ponta, mas a divisão é essa. Os horários de vocês aí é sempre à noite para a equipe? Pré-equipe, ou vocês treinam à tarde também? Assim? Olha só, Sensei, olha só para você ver. O nosso horário, acho que é um dos horários mais diferentes do Brasil. É verdade. A nossa equipe de ponta, ela treina às 7h30 da manhã, e o treino de Randori, o sub-21 e o adulto, é 2h da tarde. E aí, por que nós fizemos um estudo para ver por quê? Porque à noite, todos eles, a maioria, estudam. Então, eles vão para a faculdade à noite. Ficou melhor para a gente. E aí, a gente tem uma pré-equipe e equipe nesses horários que são vagos do tatame. Os meninos treinam 9, aí são sub-13. Sub-13 de 5h30 da tarde às 19h. E tem sub-13 que estuda à tarde, que treina pela manhã, de 9 às 10h30. Então, tem 2 sessões de sub-13, né, de manhã e de tarde, né, de 9 às 10h30 e de 5h30 às 19h. Só que sub-15 e sub-18 é à noite, que é de 19h às 20h30. Sim. Entendeu? Aí padroniza. O cara da manhã ou da tarde da escola, ele consegue chegar às 7 horas para treinar. Nós temos aqui a carga horária é diferente, assim, porque os nossos aluninhos de escolinha, eles têm de segunda a sexta no turno da tarde e da manhã, meio da tarde e meio da manhã. Temos várias turminhas, né? E aí a gente condensa o horário de pré-equipe das 18h30 às 20h, que é essas classes que o Rafael te falou, e das 20 até umas 22 horas o horário de equipe. Mas, claro, a equipe e pré-equipe, eles mesclam com treinos no período da tarde conosco. Treino físico, treino técnico e tático, né? E também usam os departamentos do clube ali, departamento médico, fisioterapia, nesse período da tarde. Mas a gente acaba muito se adaptando à questão escolar e horário de trabalho dos pais, né? E alguns dos nossos que também... a gente tem alguns master que treinam com a gente também, então trabalham durante o dia, a gente acaba tendo que fazer esse horário da noite. Mas para nós era um sonho fazer o treino mais cedo assim também. Então, Ceci, aqui antigamente não, quando eu cheguei era tudo à noite mesmo. Mas o nosso número de atletas de 21 e adulto é muito grande, né? Então dá para fazer um bom treino. E aí o pessoal, que nem você falou, master, veteranos e tudo, eles treinam junto com o sub-18. Para mim é ótimo, sou treinador do sub-18, eles me ajudam, os mais velhos, né? Me ajudam como exemplo, correção técnica. Então, para mim ficou perfeito. E é mais ou menos o treino que o master quer fazer, né? Com o pessoal, né? Não um treino lá do adulto, faz com o sub-18. Então, ficou perfeito para a gente. E o sub-15 e sub-18 que faz o treino à noite, eles têm preparação física à tarde. Agora, o grande desafio, que é uma coisa que está sendo muito difícil de se adaptar, cada vez e cada ano a grade curricular aumenta, né? Então, não tem jeito. Aqui mesmo em Minas Gerais se estuda das competições passar a ser domingo. Quase todos os sábados são dias letivos e tem prova, né? Então,
nós estamos pensando seriamente as competições passar para domingo para os meninos não perderem tanto, né? Sim. Tá bem complicado. As nossas ocorrem geralmente nos sábados aqui, mas... Não, aqui também é sábado, mas está tendo muita aula, eu não vou competir porque eu tenho prova. Sim, sim. Os nossos aqui também tem aula nos sábados, mas não é direto, assim, não é todos os sábados, né? É esporadicamente um sábado que outro tem um calendário ali com... E que eu saiba, geralmente, eu sou diretor de escola aqui, então falo um pouquinho com propriedade. A gente até evita no sábado fazer avaliação, né? Porque o que acontece? Tem atletas, né? Tem pessoas que por ser sábado acabam faltando mais, né? Então acaba evitando esse dia como um dia avaliativo. Mas vocês é um sistema completamente diferente, né? Eu vejo muito falar não só no judô, mas fala do clube de vocês, Grêmio Náutico União, porque eu acompanho muito minha esposa, né? E o Grêmio Náutico é muito forte em natação, principalmente maratona aquáticas, né? Vocês se destacam bastante, então sempre eu vejo falar, sempre eu vejo, pô, muito bacana. Eu, quando for em Porto Alegre, eu quero conhecer, porque eu não conheço, só conheço a Sojipa, cara. Não, é nosso convidado de honra. A gente tem 4 sedes, aí a gente marca direitinho para te levar nas sedes para conhecer todas elas, né? Tem uma que é numa ilha assim, bem legal, a gente atravessa de barco. Então é nosso convidado de honra. Seja bem-vindo para visitar o nosso dojo. Quem sabe até puxar um treininho para nós aí. Nossa, será um prazer. Até nisso a gente tem coincidência. Aqui também nós somos 4 sedes. Olha aí, ó. A nossa tem são 2 nas cidades. Né? Onde vocês sempre vão aqui, os torneios, é o Minas 1. Tem um outro Minas aqui na cidade, chama 2. Aí nós temos um country e estamos um náutico, que é indo para o Rio de Janeiro, numa lagoa, entendeu? Que legal. É bem interessante a proposta que o clube fez. Assim. Que legal. Luciano, assim, antes da gente dar início, né? Só para contextualizar, a gente entrou nessa loucura de pandemia. E todo mundo, acredito que, né, com aquele pensamento, vai ser rápido, vai passar logo, né? E logo a gente volta. Só que não foi assim que aconteceu. E então nós, o departamento de judô aqui, o Rafael, a Sensei Carla, que eu não sei se ela está com a gente aqui, mas daqui a pouco eu te mostro quem é ela, e a gente, departamento médico, é muito parceiro nosso, né, medicina, psicologia. A gente conversou e montou uma estratégia de como deixar as coisas próximas da gente, né? A gente não vinha incluindo. Hoje aqui tu vai conversar um pouquinho, a gente quer que seja uma conversa bem informal, que tu te sinta bem à vontade, mas nós temos crianças aqui que vão estar te ouvindo, né? Nós temos pais também que estão convidados. A gente brinca falando a verdade, que é a família união. Né? A gente é uma família mesmo, a gente tem uma parceria muito grande dos pais, sem eles a gente não conseguiria fazer muita coisa, né? Dessa gurizada talentosa que nós temos aí, que tu mesmo já relatou no início, e que a gente vem nessa caminhada. Eu e o Rafael, a gente está junto nessa caminhada aí, vamos fechar 10 anos, né? É bastante tempo, mas para os nossos objetivos é pouco tempo, então a gente está feliz caminhando juntos, né? E tentando construir algo bacana. E aí a gente começou a montar estratégias para essa nossa pandemia, assim, o que a gente podia fazer. Aí iniciou com treinos online, aí a gente começou a usar o talento do nosso departamento médico ali para fazer palestras, né? Porque é uma coisa que durante a nossa loucura do dia a dia, sem pandemia, a gente não tinha tempo. E agora a gente tem tempo para aprender muito mais. Então começou a ter palestras ali com a medicina, com a psico, com a físio, com a nutrição, né? Que são muito parceiros nossos. A gente começou, que legal. Aí a gente começou, vamos fazer live com pessoas aí que tem tudo para nos motivar, para nos colocar para cima, né? Então a gente fez com o Leandro, fizemos com o João, e agora tu é o nosso convidado de honra aí hoje para começar. E a gente vem fazendo isso semanalmente, né? É treino, é palestra, é aprendizado, é troca de experiência, né? E a gente tem feito assim mais fechado para deixar as pessoas bem à vontade, para ser uma coisa bem informal, para que todo mundo se sinta bem, e eu tenho certeza que vai ser muito legal.
Então, eu vou passar para o Rafa, que eu acho que a gente já vai começar, né, Rafa? Isso, exato. Para fazer as perguntas aí para ti. Pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem o vídeo de vocês, tá? Porque senão eu fico olhando só um monte de câmera fechada, tá? Então, eu quero que vocês abram o vídeo aí, tá bom? Luciano, então a gente já, como eu tinha falado, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. É exatamente tudo que o Sensei Leandro falou. É um bate-papo, é uma conversa informal. A gente considera que nós não somos apenas uma equipe de judô, somos uma família, né? Então esse é o tratamento que a gente tem diário, né? Então a gente quer que tu te sinta bem à vontade, é um bate-papo muito descontraído, tá bom? Aqui nós temos atletas do Sub-11, do Sub-13, do Sub-15, atletas Sub-18, de todas as classes. Aqui nós temos pais. Bem provável que o pessoal da equipe multidisciplinar também esteja por aqui, que geralmente acompanha as nossas palestras. Nosso diretor também provavelmente deve estar aqui ou deve estar chegando, tá? Então, tem toda a nossa família, né? Desde atleta até pais, equipe multidisciplinar, diretor. Então, a gente faz questão que nesses momentos, quando a gente recebe uma pessoa extremamente importante para nós dentro do nosso esporte, a gente faz questão que estejamos todos juntos para estar escutando, para estar aprendendo um pouquinho, né? Tenho certeza, dentro da tua carreira brilhante, dentro do judô, tenho certeza que tem muita coisa bacana para estar passando para a gente. A gente recebeu, acho que nosso primeiro convidado foi o Leandro Guilherme, né? Foi o Leandro, depois foi o João Derli, daí na semana passada a gente teve a Ednancy, né? Foi bem legal, eu achava que ela foi extremamente séria, uma pessoa extremamente descontraída, assim, Ela é brincou. muito bacana, cara. E às vezes a gente tem uma visão assim, a pessoa é meio séria, mas não, brincou, descontraiu, mexeu com a gurizada, foi bem legal. E hoje a gente está te recebendo, para nós é um imenso prazer, tá? Gostaria que tu te apresentasse, né? Falasse rapidamente um pouquinho da tua história, da tua vivência no judô, como tu conheceu, e a gente vai batendo um papo, fazendo algumas perguntas. Tá bom? A gente quer que tu te sinta bem à vontade aí, Luciano. Eu que agradeço, pessoal, pelo convite. Obrigado aí, a Natália entrou em contato comigo. Obrigado, Sensei Rafael, Sensei Leandro, a todos aí do Grêmio Náutico União. Um clube bem tradicionalista em todo, não só no judô, mas em várias modalidades. Para mim é uma honra e fico muito orgulhoso de poder bater um papo com vocês. Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. Eu acho que é um momento, como o Sensei Leandro falou, da pandemia, de a gente estar aprendendo, e a gente tem que aprender com todos que estão à nossa volta. Acaba que a gente cai na correria do dia a dia, a gente olha só para o faixa preta, só para o sensei. Não, acho que foi um momento muito bom de todo mundo fazer uma reflexão e aprender com cada um de um lado. Então, para mim, foi muito importante, né? Por mais que a gente não queira, né, essa questão da pandemia, ninguém queria, mas é um momento importante de todo mundo refletir e aprender com o próximo, né? De cada pessoa que está ao seu lado, você tem que extrair um ponto positivo. Sou Luciano Correia, pessoal. Sou natural de Brasília, né? Comecei o judô com 4 anos de idade. Comecei bem por acaso. Meu pai e minha mãe trabalhavam o dia inteiro, né? Não tinha com quem eu ficar em casa e me matriculou numa academia. E nessa academia chama Ivanês, né? Bem pequenininho lá. Eu comecei com 4 anos. Não era muito treino de judô, era muita brincadeira, questões lúdicas. E eu comecei a competir com 7 anos de idade e 8 anos. É lógico que a competição era uma forma de você vencer o seu próprio medo, aquela própria ansiedade. Nada, o sensei não cobrava a questão de resultados, de ser um vencedor. Ali era um momento de apenas ir na competição e se divertir. Né? É uma cidade aí que eu gosto muito, Porto Alegre. Eu fui já em inúmeros campeonatos brasileiros. Quando era da minha idade, tinha muito campeonato brasileiro aí. O meu primeiro campeonato brasileiro foi em 1992, que foi em Balneário Camboriú. Né, foi minha primeira etapa aí, na época tinha esse brasileiro 9-10, então fiquei na terceira, na medalha de bronze, e logo no início, quando eu comecei a competir, eu ficava muito nervoso, muito ansioso, e não tinha os resultados positivos, pelo contrário, eu tinha mais derrotas do que vitórias, mas como eu tive um bom sensei que sempre me ensinava, o importante agora é competir, lá na frente você precisa vencer e vamos identificar por que você está perdendo. Eu acho que perder e vencer faz parte da carreira de um atleta. A gente só tem que, através da derrota, a gente aprender as lições por que nós perdemos. Né? E aí as coisas foram acontecendo
Desde pequenininho eu tinha 2 grandes sonhos, né, que era a medalha no Campeonato Mundial e uma medalha em Jogos Olímpicos. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu recebi um convite, né, do técnico Floriano Almeida, na época era o técnico da Seleção Brasileira, hoje nosso grande mestre técnico do Clube Regatas Flamengo. Ele veio morar em Belo Horizonte e estava criando um grupo, um projeto aqui no Minas Tênis Clube. Então, com 16 anos, eu larguei toda a minha família, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu amava em busca de um sonho, né? Esse sonho era totalmente incerto, não sabia se eu ia alcançar ou não, né? Então, vim para cá com 16 anos para me dedicar exclusivamente ao judô, mas exclusivamente o que eu falo vim aqui morar numa república, treinar judô, mas nunca esquecer dos estudos. Os estudos é um fator muito importante, onde cada um de vocês que estão escutando isso agora tem que conciliar. Ah, Sensei, é muito difícil treinar muito tempo e ao mesmo tempo estudar. Concordo. Só que se você se organizar, fazer uma rotina direitinha de estudo, dá para conciliar estudo com o esporte. Hoje eu sou formado em administração, tenho uma MBA na área de gestão esportiva e tenho um CREF provisionado para trabalhar com judô. Então dá para você conciliar, sim, o esporte de alto rendimento com os estudos. Então, através do momento que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, cheguei com 16 para 17 anos, me formei no 2º grau, e a partir dali que veio aí essa crescente no judô, lógico, com muita dedicação, né, com muito compromisso. É lógico que eu vou falar para vocês aqui, o Luciano só teve vitórias. Não, o Luciano teve várias derrotas. Meus principais títulos foram as 2 medalhas em campeonatos mundiais, né, 3 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, minhas 2 participações nos Jogos Olímpicos. Eu estou falando aqui brevemente, porque isso vai já acontecer nas perguntas e tudo, que eu quero falar muito bem desse momento de vitórias, de derrotas e nossa rotina diária dos nossos treinos. Tá ótimo, Luciano. Eu vou aproveitar o gancho, né? Tu falou que foi pro teu primeiro campeonato brasileiro, ali era sub-11, né? Que na época você tinha 9 e 10, né? Não tem mais. Na época tinha 9 e 10, né? Isso, hoje o Campeonato Brasileiro é a partir... É o sub-11. Isso, hoje o Campeonato Brasileiro é a partir do sub-13. Isso até é uma questão muito conversada hoje entre os técnicos, né? Sobre especialização precoce. Né? E hoje o que a gente acaba passando para os nossos alunos acaba sendo uma metodologia um pouquinho diferente do que a gente foi criado. Como é que tu vê essa questão de especialização precoce? Se bem que é um tema que ainda tem que ser muito debatido, né? O que é especialização precoce? É tu colocar direto na competição? É tu cobrar demais? Né? Como é que tu vê essa questão da iniciação dentro do esporte? E eu aproveito para te perguntar como foi a tua iniciação, né? Com o teu sensei lá, se tinha cobrança, se não tinha cobrança, como é que era a questão de competição, se tu era obrigado a competir, se não era... Esse assunto ele é bem delicado de ser abordado, mas eu acredito assim. Eu acho que a criança ela tem que ser criança. Ela tem que aprender a fazer judô, sim. Eu acho que ela tem que competir sim. Só que tem que ter uma cobrança bem menor. Eu acho que ela tem que se divertir competindo. Né? Não dá para a gente pensar no menino sub-13 e a gente cobrar que ele vença o tempo todo. A gente tem que cobrar desempenho, sim. Porque ele deu o melhor dele. Que cada treino, a cada hajime, a cada matê, ele deu o seu melhor. Agora, o resultado é uma consequência. O que eu vejo é que às vezes tem uma especialização, né, uma bem precoce de que o menino seja campeão brasileiro sub-13 já. Isso eu não concordo. Eu acho que através do momento que você cobra desempenho dele, gesto técnico, e aos poucos você vai desenvolver um fundamento com esse atleta, posteriormente ele vai ter bons resultados, sub-15, sub-18, sub-21. Então, acho que não precisa se preocupar em especializar o menino tão precocemente. Porque, querendo ou não, se você, no sub-13, se você ensinar determinadas técnicas, são técnicas especializadas para ganhar a competição, sim. Mas você esquece do desempenho do atleta, o futuro desse atleta. Né? Você quer que ele seja campeão sub-13, sub-15, sub-18, ele tem dificuldade? Ou você quer que, consequentemente, ele pode ser, sim, campeão brasileiro sub-13, mas ele continua desenvolvendo para o sub-15 e sub-18? Esse é o meu pensamento. E como foi a minha iniciação, Sensei? Foi de uma forma muito legal. Que foi comecei com brincadeiras, com 4 anos de idade, 5. Aos 6 anos, comecei através da introdução das técnicas, mas tudo muito linkado a movimentos de atividades do corpo, né? Você ter controle corporal. E aos poucos o meu sensei foi introduzindo em muita questão técnica e física.
né? E uma coisa que foi muito marcada para mim na minha iniciação é a questão dos valores do nosso esporte, né? Que eu carrego ele para onde eu for, não só dentro do tatame, mas principalmente fora, né? Meu sensei falava, tinha que chegar no horário, a questão da disciplina de horário, a questão de respeitar o próximo, a questão de respeitar as hierarquias. Então, esses valores são muito importantes da nossa modalidade, que com o passar do tempo, às vezes, tem sido um pouco esquecido e que a gente sempre tem que resgatar a nossa filosofia do nosso esporte, né? Disciplina, dedicação, perseverança, resiliência. Então, tudo isso é uma característica não só de um judoca campeão, mas de um judoca, do modelo de um judoca, né? Então, isso aí é uma coisa que eu tive muito bem introduzida pelo meu sensei. É uma coisa, hoje, como técnico, faço questão de introduzir na base do clube também. Isso é muito importante, né? A questão da nossa origem, né? Da origem do nosso esporte, né? Da humildade, da disciplina, do respeito. E às vezes a competição, a ânsia por ganhar, ela vai na contramão disso, né? Então é uma situação bem ambígua, assim, que a gente tem que estar sempre equilibrando, controlando, né? E é fundamental dentro do nosso esporte, porque ninguém é nada sem o outro, a gente precisa do outro, né? E a gente precisa se respeitar sempre, né? Respeitar o nosso dojo, respeitar o esporte que a gente faz. Eu vou emendar, Luciano, a pergunta do Rafael, até porque, como eu te falei, a gente tem um contexto de família aqui, tem pais, né? Diante desse teu início, como que era a relação dos teus pais contigo, né? Nas primeiras competições ou no acompanhado treino, né? Tinha algum tipo de pressão? Não tinha? Era só incentivo e motivação? Como é que foi essa caminhada dos teus pais, né? Que num primeiro momento, por trabalhar demais, precisavam ter um local para te colocar e pelo que tu disse, foi o esporte, né? Uma das coisas que ajudou você nesse período. Muito bom, Cicê. Ótima pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu acredito que nós, como técnicos e formadores do judô brasileiro, seria muito legal se a gente montasse uma regra adaptada para sub-13. Não sei se sub-15 caberia, a gente teria que estudar. Sub-13, a gente pensando assim, a competição, pensando no desempenho do atleta. Porque hoje a regra do sub-13 é igual a regra do adulto. Entendeu? Eu acho que o Japão já faz isso, já insere essa adaptação. E aí você, ao mesmo tempo, o cara que está sendo campeão no sub-13, ele pode ter sido campeão, está sendo campeão no sub-13, mas está sempre desenvolvendo o seu desempenho pensando no futuro. Sensei, respondendo aí a sua pergunta sobre a relação de pais, eu acho isso fundamental. Eu tenho uma relação com meu pai sensacional. Meu pai, acho que todos vocês sabem aí, desde que eu me entendo como judoca, ele sempre está no ginásio, está me apoiando, está me incentivando. E esse lado de cobrança do lado da minha família não teve nenhuma. Pelo contrário, teve total apoio, teve total motivação. Se não fosse minha família, eu acho que eu não teria conquistado alguns títulos, alguns momentos eu teria baqueado mesmo. Só relatando a questão da motivação e do incentivo da minha família, várias vezes eu ia aos campeonatos brasileiros, eu fui quase 9 vezes vice-campeão brasileiro. Meu grande objetivo era ser campeão brasileiro. E sempre eu ia esbarrava num cara do Rio Grande do Sul, num cara de do Rio de Janeiro, um cara de São Paulo. Sempre ganhava, eu ficava ali com a prata ou com bronze. E uma dessas vezes eu voltei muito triste. Nossa, que eu cheguei na minha casa, eu ia abrir a gaveta para pegar uma bermuda, estava lá uma mensagem da minha irmã. Você é o nosso campeão, continue acreditando. Na hora que eu ia pegar lá um biscoito, tinha uma mensagem do meu pai. Então, assim, a família tem que entender que nesse momento do esporte a gente tem vitórias, a gente tem derrotas, tem momentos favoráveis, tem momentos desfavoráveis, tem a questão de lesões, tudo isso envolvido. Eu acho assim que todo mundo tem que ganhar junto, perder junto. Então, eu acho que não vale os pais ou as mães ou quem for o responsável pela criança ter essa cobrança dele de resultado. Eu acho que tem que ter a cobrança em pensar que o atleta tem que dar o seu melhor. Todo dia você tem que levantar. Eu falo muito aqui, a gente tem que sempre dar o nosso melhor a cada amanhecer. A cada amanhecer você tem que levantar lá, agradecer que você amanheceu e estudar bem. Se você vai para a escola, vamos otimizar o tempo que você está na escola para estudar. Se você vai fazer judô, vamos prestar atenção em quais são as tarefas que o sensei está passando e fazer ela da melhor forma possível. A gente não pode mais perder tempo
está no ambiente, está pensando em outra coisa que vai fazer. Né? Então, essa questão de cobrança do pai eu não tive nenhuma, pelo contrário, eu tive total incentivo. E vejo hoje que, para se ter sucesso, a família sempre tem que estar junto, sempre tem que te apoiar em todos os momentos. Muito bacana. Muito bacana falar isso e falar isso na presença dos pais, né? Que é o mais bacana, né? E a gente faz muita questão de ter os pais junto conosco, né? Sempre, como o Sensei Leandro falou, quando a gente tem essas ações, a gente procura sempre estar os pais, porque a gente acredita que todo mundo tem que estar junto, né? A gente tem um objetivo que é estar formando atletas, muito mais do que atletas, formando cidadãos, né? Então, eu acredito que técnico, sensei, educador, pais, tem que estar todo mundo junto. Né? E que bacana escutar tu falar isso, até para conscientizar e reforçar ainda mais aquilo que a gente passa. Né? Porque assim, Sensei, a torcida é uma coisa, a cobrança é outra. Torcer tem que torcer mesmo. E tudo, mas cobrança não precisa cobrar. Né? Exato. Até a gente, né? Eu falo por mim, falo também pelo Sensei Leandro, a gente cobra empenho deles durante o treino, isso a gente cobra. Né? Já que tu tá ali, eu acho que tudo que tu tem que fazer bem feito. Então, tu te propôs a estar numa pré-equipe de competição, tu te propôs a estar numa equipe, então tu tem que ter uma postura de atleta, né, que se propôs a estar numa equipe de competição. Então, isso a gente cobra. Mas a gente nunca cobrou resultado. Tu tem que ir naquela competição, tu tem que sair campeão. Né? Mas a gente cobra que eles se dediquem ao máximo. Né? Eu acredito que essa é a gente acredita que essa é a linha correta, né? Esse é o caminho correto, tá incentivando eles, né? E tá mostrando que eles têm que se dedicar sim, têm que levar a sério, né? Dentro dos nossos treinos, essa é uma visão minha, né? A gente, principalmente nos pequenos, ali, a gente tem um momento da brincadeira, mas o momento que é para ficar em silêncio, que é para ficar sério, ele tem que entender que é para ficar em silêncio, né? Ele tem que saber que tem a hora de brincar, tem a hora de brincar, mas tem um momento que tem que estar com seriedade, então a gente procura desde sempre a gente estar conduzindo essa questão que eu acredito que é importante para a vida, né? Porque na vida vai ter momento onde tu vai descontrair, mas vai ter aquele momento onde tu vai ter que sentar e ficar 5 horas lá estudando, porque tu tem um vestibular lá para passar, né? Então eu acredito que essa é a forma correta. Então tu mostrar para o teu aluno, para a criança ali que tem momento para tudo, né? Tem momento para brincar, tem momento para se divertir, tem momento para descontrair, assim como tem o momento da seriedade. Tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou fazendo algumas perguntas. Tá? Pode ficar à vontade, Sensei. Vai mandando ver. Então tá. E pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui no chat que a gente faz a pergunta pro Luciano. Tá bom? Tu comentou, né, que tu foi muito cedo saiu da tua cidade, né? Ficou longe, né, dos teus pais, da tua família, em busca de um objetivo, de um sonho, né? E como é que foi essa tua ida para Minas? A realidade era completamente diferente? Acredito que sim, né? Eu não sei se tu já treinava num clube, daí tu ir para um grande clube onde a cobrança é maior, onde o comprometimento é maior. Como é que foi essa tua transição, né? De talvez uma academia para um clube grande de expressão? Sensei, foi uma adaptação bem difícil. Por isso que eu falo, a gente tem que ter tempo ao tempo. Não dá para a gente querer resultado em 1 mês, em 2, em 3. A gente tem que ter perseverança e acreditar sempre no nosso sonho em busca dele. Eu cheguei aqui no início de 2000 e foi um ano bem complicado para se adaptar. Eu treinava 3 vezes na semana em Brasília e aqui eu passei a treinar todos os dias, 2 vezes no dia. E ainda conciliar com os estudos, né, sem a presença dos meus pais, sem a presença dos meus amigos. Eu morava numa república com todos os atletas. Eram 40 atletas numa casa super grande. Até para fazer comida era bem complicado a situação. 40. Então, 40. Mas a gente colocou 7 numa casa e já foi complicado, imagina 40. Mas era uma casa enorme, Sensei. Era uma casa muito grande. Quando vocês vierem aqui, eu vou mostrar para vocês. Era enorme. A estrutura boa e tudo, mas para quem tinha em casa, né, abria a geladeira e tinha tudo lá prontinho, minha mãe fazia comidinha, tudo legal. Quando eu me vi em Belo Horizonte, morando numa república,
com mais 39 atletas, e eu tinha que fazer tudo sozinho, foi uma adaptação difícil, só que eu sabia que era pro bem, era para minha carreira, cada vez mais ficar, né, conseguir atingir o meu objetivo. Então, no primeiro ano ali, não conquistei títulos, foi bem difícil a adaptação, e eu consegui, acho que eu vejo assim, às vezes a gente tem que plantar, para depois colher. Consegui colher no início de 2001, né, que eu consegui ingressar na seleção de base, né, e a partir dali as coisas foram começando a acontecer. Né, em 2001 consegui ingressar na seleção de base, e em 2002 comecei a viajar com a seleção adulta. E ali foram várias conquistas. É lógico que dentre elas as mais marcantes para mim, Sensei, foram os 2 campeonatos mundiais, né, 2005 no Egito e 2007, né, no Rio de Janeiro. Aí algumas pessoas devem estar pensando, e as 3 medalhas nos Jogos Pan-Americanos? Poxa, o Sensei Luciano está contando aqui para a gente só vitórias. Aí eu vou mencionar agora o lado das derrotas. Desde lá de pequenininho, eu falei para vocês que tinham 2 grandes sonhos, que é a medalha no Campeonato Mundial e uma medalha nos Jogos Olímpicos. Eu participei de 2 Jogos Olímpicos. Eu fiquei de reserva para 2004, não consegui, perdi a última etapa com o atleta, nosso saudoso Mário Sabino, Deus o tenha. Em 2008, eu consegui classificar para a Olimpíada, mas infelizmente, nos Jogos Olímpicos, eu entrei a primeira luta e não tive um bom resultado, fui eliminado. Depois voltei esse ano ali cheio de sonho, cheio de esperança de ter uma medalha olímpica, mas infelizmente não consegui atingir. Passaram-se 4 anos. Novamente, estava o Luciano mais maduro, mais treinado. Fui para a Olimpíada e, por ironia do destino, não sei, perdi para a mesma pessoa que eu perdi em 2008. Então, eu saí do ginásio muito triste, muito chateado. Passa-se várias coisas na minha cabeça, mas quando eu saio do ginásio, eu saio com a cabeça erguida. Porque é o que eu falei para vocês anteriormente. A cada amanhecer, eu dei o meu melhor. Infelizmente, gente, o meu melhor não foi suficiente para ter uma medalha olímpica. Mas isso é a mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês. Nós temos que sempre dar o nosso melhor. Né? Aquele sonho do Luciano de ter uma medalha olímpica, eu não conquistei. Logo que passou Londres, 2012, eu consegui, tentei ir para o Rio de Janeiro. Liderei os 4 anos todos, de 2012 a 2016, e na última etapa, nosso atleta, meu grande amigo Rafael Buzacarini, passou nos pontos. Então, mais do que merecido, ele que representou o Brasil na Olimpíada. Então, eu não conquistei esse objetivo, esse sonho que eu tinha de uma medalha olímpica. Mas aí hoje eu paro para pensar. Poxa, Luciano, eu consegui o meu sonho de ter uma medalha no Mundial, mas a Olímpica não. Tudo bem. Mas, Luciano, você é frustrado porque não conseguiu a sua medalha olímpica? Não. Porque todo dia eu dei o meu melhor. E é isso que a gente tem que fazer em nossas vidas. Nós temos incerteza dos nossos sonhos. A gente não sabe se a gente vai alcançar ou não. Mas a gente todo dia tem que dar o melhor para a gente conseguir atingir esse objetivo. Então, existe o lado sim da vitória do atleta e principalmente também tem os lados da derrota, onde a gente aprende várias lições com isso. É lógico, em toda essa jornada, né, eu aprendi muito na vitória e principalmente nas derrotas. Para que hoje eu, como treinador, meus atletas não caiam, né, em algumas armadilhas do sucesso, em alguns erros que eu cometi como atleta, que não aconteça mais. Luciano, eu queria que tu contasse um pouquinho os bastidores de uma dessas medalhas de mundial, assim, sabe? Como é que foi a tua ida, o que aconteceu nesse caminho, né? E lá, como é que tu pensava, como é que estava o teu psicológico até conquistar, vamos falar da primeira, né? Até conquistar aquela primeira medalha mundial é demais, né? Então, eu faço um pouquinho para nós, como foi essa caminhada aí. Então, porque eu não sei se foi a minha internet que deu uma cortada ou foi a tua, Sensei Leandro. Deu para escutar não bem a pergunta? Não foi a tua, Sensei. Não entendi também muito bem, não. Acho que é o microfone. Tá, mas não entendeu minha pergunta? Não, eu entendi, falar sobre os bastidores do Mundial, né? Como é que foi a tua... Tá ouvindo agora? Estão me ouvindo?
Tá, como é que foi a chegada e conquistar a medalha e ver, bah, eu consegui, eu tô aqui. Queria que tu contasse um pouquinho, se tem alguma história ali que, sabe, que antes de chegar, antes de conquistar, que é marcante para ti, principalmente na primeira, né? Na primeira medalha. Então, não sei se tu pode falar um pouquinho para nós sobre isso. Sei, cara, só de você me perguntar até arrepia mesmo, que são as duas situações bem marcantes na minha vida. 2005, Sensei, eu cheguei totalmente, ninguém me conhecia no cenário internacional, né? E aí, a primeira luta, ó, eu fiz 6 lutas, gente. Todas as lutas eu iniciei perdendo. Todas. Então, é aquele negócio que você tem que acreditar até o final, independente da situação que você esteja. Tem momentos que a luta tá boa pra gente, tá favorável. Nem por isso você tem que ficar cômodo na luta, você tem que definir ela do melhor jeito possível. Só que todas as lutas estavam desfavoráveis. Estava uma situação ruim, o cara me amassando, eu tomando um Shido. E eu comecei a perceber, depois da primeira luta, que o meu ponto forte era no final da luta. Os atletas cansavam e eu ainda estava no mesmo patamar ali da parte física. Então, como é que eu iniciei? Toda a primeira luta eu consegui virar no final, a segunda luta aconteceu a mesma coisa, e todas foram assim. Então, desse jeito, eu fiquei tão confiante na cabeça que, assim, na sexta luta, que foi a disputa do bronze, eu perdi a semifinal para o japonês Keiji Suzuki, né? E fui disputar o bronze. No bronze, eu estava lutando com a atleta do Irã. Eu estava perdendo de Vazari e o Koi Koka. Estava placar cheio. Então, faltavam, Sensei, 8 segundos. Eu só tinha uma opção de ganhar a luta, que era jogar de pão. Só que a minha cabeça, ela teve um filme que todas as lutas eu consegui virar o placar. Só que não nesse aperto, né, de 8 segundos. Né? Tinha muito mais. Mas a minha cabeça estava tão concentrada, tão focada, é por isso que eu falo, independente do tempo, independente da situação, a gente tem que sempre acreditar, né, até o final. Até o árbitro não aguentar mais. Então, faltando os 8 segundos, eu consegui fazer uma combinação Renraco ali de Outigari para o Soto. E o atleta caiu de pão. Né, e fiquei com a medalha de bronze. Para mim, a luta mais marcante da minha carreira. Sensei, não foi a medalha de ouro no Mundial? A medalha de ouro no Mundial foi um contexto muito bacana e tudo, mas essa me deixa muito arrepiado de contar pela situação desfavorável que eu estava. Né? 8 segundos você tentar virar um placar totalmente, né, cheio contra. Então, e ali, a partir daquele campeonato mundial, né, cada luta que passava, eu fui ganhando mais confiança. Se passaram-se 2 anos, Sensei, eu vim para o Mundial do Rio. Né? Um Mundial dentro de casa, onde que a cada luta que eu lutava, parecia que os brasileiros estavam me empurrando lá dentro. Né? Na hora que eu entrava o golpe, quando o cara defendia, parecia que todo mundo estava junto comigo e você fica mais forte, consegue rebocar o cara e jogar. E foi muito marcante para mim as quartas de finais contra o atleta da Geórgia, Zozoliani. Ele fez eu tomar um Shido, faltava 1 minuto e meio, só que essa luta o cara estava me dobrando na força. Eu não estava conseguindo porque ele estava usando muita força. E aí eu estava começando a perceber que a cada hajime que ele vinha saltando, ele vinha pulando. E aí eu consegui encaixar o Iponseoi baixinho, lá embaixo, e consegui jogar de ponta. Então, a torcida foi a loucura. E aí, a partir daquele momento ali, eu fiquei muito fixado que aquele dia eu sempre pensava luta por luta. É uma coisa muito importante de se dizer. A gente às vezes fica pensando, eu tô nas quartas, eu tô na semi. Não, gente, esquece disso. Eu acho que nós temos que ter a mente de samurai, a mente vazia, e pensar sempre passo a passo. Pensar sempre no adversário que está na sua frente. Né? Pensar sempre, a cada hajime, como você vai se posicionar. Como você vai comportar naquela luta. E naquele momento ali da final, foi um momento bem mágico, onde o inglês estava num momento muito feliz naquele dia, jogando todo mundo seu Inage. E faltava ali 50 e 40 e poucos segundos, eu estava perdendo de Shido e conseguiu virar a luta e a torcida enlouqueceu, meu pai invadiu, a galera toda, foi um momento bem legal. E o bacana de tudo isso é que, junto com a torcida, junto com a questão da concentração, nós fizemos um ótimo campeonato mundial, que não só eu, mas João Derli, Thiago Camilo, João Gabriel, fizemos um dos melhores campeonatos mundiais da campanha do Brasil. Mas aqui, o que me deixa bem marcado naquele campeonato mundial, que eu estava num momento muito... Eu estava me divertindo a cada luta, assim.
Eu não tinha aquela cobrança, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O cara, às vezes, eu estava aqui num treino com o Sensei Floriano, estudando vários adversários. E aí, chegou um momento que eu falei, caramba, velho, eu não aguento mais estudar os adversários, tem mais de 50 caras. O Sensei Floriano parou, botou a mão no meu peito e falou assim, Luciano, em vez de você ficar estudando cada adversário, pense no seu potencial que você tem, cada golpe que você tem forte, cada kumikata que você faz, e se concentra bastante. Eu acho que nós conhecemos, a gente tem que conhecer sim o adversário, os principais pontos, mas a gente não pode, né, sempre, o cara faz aquilo, o cara não. A gente tem que fortalecer o nosso e preocupar com o que a gente pode controlar na hora da luta. E isso foi muito significativo para mim, que a cada momento que eu entrava, muita gente vinha querer dar informação, ele fez isso, jogou daquilo. Não, eu estava muito focado, né, no que eu poderia fazer, o que eu tinha de forte. Às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente não pode controlar. O que eu podia controlar naquele momento de cada luta? A cada kumikata que eu ia fazer, a cada hajime, a cada posicionamento, né? E eu usava muita técnica, né, de visualização, Sensei, na parte mental. Né? Eu visualizava, eu lutava com o meu adversário antes de eu entrar no tatame. Então eu já aqui fechava meu olho, questão de 2, 3 minutos, eu visualizava o que eu ia fazer, depois parecia que eu já tinha até entrado lá. Depois, tudo que eu faria, tudo que eu fiz depois, eu já estava familiarizado com aquela situação. Então, você contar assim um pouquinho desse mundial assim, toda vez que eu conto eu fico arrepiado, assim, bem significativo, bem emocionante. Pena que aquele momento do pódio é rápido, né? O hino conta rápido, passa segundos. Mas é um momento muito legal de você, naquele momento ali, passou-se muitas coisas na minha cabeça, que o que mais vale no nosso esporte é a jornada, né? Que vale a pena você acordar cedo, né? Que vale muito a pena você se dedicar, mesmo que assim, eu vejo que assim, você tem que ter motivação, você tem que ter... Gente, tem dia que você não está motivado para treinar. Só que mesmo assim você tem que treinar. Então isso faz parte da carreira do atleta. Entendeu? Você tem que se levantar e dar o seu melhor a cada dia. Então, aquele momento ali do pódio passou-se assim, poxa, aquele dia que eu não queria treinar, aquele dia que me batia preguiça, valeu a pena. Isso todo atleta tem, gente, preguiça, cansaço, dor, isso faz parte da carreira. O que mais que a gente tem que fazer é tentar controlar esses pensamentos negativos, essas coisas que podem nos afastar dos nossos sonhos. Eu tenho... Muito legal, Luciano. Arrepia a gente também, viu? Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina de 3 anos e um menino de 11. E o meu filho não quer saber de judô. Mas eu não forço. Eu só digo uma coisa para ele. Meu filho, tu tens que fazer algum esporte. Isso eu meio que coloco que ele tem que fazer um esporte. Justamente por isso. E eu sou suspeito... Sensei, coloca o teu microfone, eu acho um pouquinho mais próximo ali, que da outra vez ficou melhor. Tá, eu sou suspeito para falar porque eu amo judô, assim como todos nós que estamos aqui, né? Mas isso que tu relatou é mágico, né? O cara tá perdendo só o esporte, e principalmente o judô nos proporciona isso. Tu tá perdendo uma luta, né? Por um placar imenso do adversário, faltando 8 segundos e conseguir reverter. Não, só determinadas coisas, principalmente o judô. Eu costumo dizer que o judô diante disso, enquanto não tem possibilidade, né? Às vezes é no segundo final, às vezes é numa adversidade muito grande, né? E nas tuas lutas, claro, a gente acompanha a tua trajetória, mas tu não tinha que dar conta que tu 6 lutas e né? E aí a nossa força de vontade, o poder mental, ele é muito importante, né? Então, muito bacana ouvir isso. E mais a gente fica apaixonado por esporte que a gente já pratica há anos, né? Você falou relacionado aos filhos, velho. O meu bebê vai fazer 1 ano, né? Agora, durante a quarentena, eu deixava ele lá com o boneco que eu dava aula e ele ficava tentando arrastar o boneco. Vamos ver se ele vai gostar de judô. Essa questão de emoção é uma coisa que o atleta tem que ter. É lógico que essa emoção ela tem que ser controlada, né? Mas faz parte, sim, essa questão do esporte se envolver com emoção, superação. E todos nós vamos ter nossos momentos de vitórias, momentos de derrotas e momentos que a gente não sabe
aonde pode nos levar, né? Vou levar para ser campeão dessa seletiva ou não, mas o que a gente tem que ter mais em mente que o que mais vale a pena de tudo isso é o amanhecer e você fazer assim, poxa, hoje eu dei o meu melhor. E na hora de dormir, você fala, caramba, aquele treino valeu a pena. Hoje eu acelerei mesmo, fiz a proposta que o sensei quis e todos os atletas, todo dia você tem uma proposta diferente no treino. Hoje é uma questão técnica, você tem que escolher, tem que trabalhar bastante o lado cognitivo, pensar mais nesse treino, né? Hoje tem que acelerar um pouquinho mais. Então, os atletas têm que ter em mente qual é o objetivo do treino e seguir esse objetivo, né? Ter mesmo traçado qual que é o objetivo e ali correr. O que se acontece muito, que qualquer os obstáculos que apareçam, a gente tem vontade de desistir. E isso vai ser normal, gente. O obstáculo vai aparecer. Cada um tem o seu. Eu digo muito assim, cada um tem a sua cruz que aguenta carregar, né? Às vezes a gente sempre olha do vizinho. Não, a cruz ali dele está mais tranquila que a minha. Não. Cada um tem a sua, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história. Então, dê o seu melhor que, né, planta, que vocês vão colher bons resultados. Quer dizer, já estão colhendo, né? Pegando o gancho... Sensei, cadê o seu peso pesado lá? Ele é super habilidoso, eu gosto tanto do judô dele. O Sub-18? O Vitão, tá aqui. Deixa eu ver onde é que tá o Vitão. Ele sempre luta com o menino aqui. Pô, ele é habilidoso. Eu gosto dele. Cadê o Vitão? Vitão, abre o teu vídeo aí, Vitão. Tá aqui, ó. As duas finais ele fez com o menino aí de Minas. Que legal. É o menino lá do projeto social lá. Nossa. Ele tá com vocês aí, Sensei? Não. É porque assim, eu tenho um projeto social, o Arrasta, né? Aí o André toca lá junto com... Aí a gente fez uma parceria com o FMG. E agora o treinador lá é o Chechel, entendeu? O Chechel tá com o treinador lá. Que bacana. Entendeu? Tá bem bacana lá. Uhum. Mas a ideia, por exemplo, é formação lá e daí vocês fazem... Na verdade, o projeto... Então, se até falando um pouquinho, eu vejo assim que eu viajei demais. O judô me proporcionou muitas coisas, né? Conhecer culturas diferentes, países diferentes. Eu sou formado através do judô, por causa das bolsas que eu conquistei. Eu jamais iria viajar, se não fosse judô, para tantos países. E eu tinha uma certa dívida, entre aspas, com o esporte. O que eu posso fazer para proporcionar, né, para as pessoas que não têm tanto condições de pagar uma academia, um clube, pessoas, né, com vulnerabilidade, né? Eu falei, nós criamos um projeto, né, que se chama Arrasta. Arrasta por causa do grito lá do meu pai, que sempre ficava... Né? E o nosso intuito era totalmente transformar a vida dessas crianças carentes através do esporte, totalmente social. Só que como, né, corre o lado competitivo em nossas veias, minha, do André, você não pode também esquecer o lado competitivo. Os meninos começaram a competir, é lógico que o nosso intuito não é nada nenhum competitivo, só que aí o André, através da UFMG, ele conseguiu essa parceria dos meninos fazer o treino de alto rendimento lá, né, um tatame bom, uma academia boa, tem estrutura para contratar um técnico, por que não entrar nessa área, né, competitiva? Então, nós fizemos... Aí existem dois polos, um social e um pensando em competição no alto rendimento, onde o menino faz parte, aí o Kaique. Uma hora tu comentou, né, em relação a incertezas, né? A gente sabe que a vida do atleta é feita de incertezas, nem sempre tu vai estar motivado, às vezes... tu acaba tendo alguns obstáculos, como, por exemplo, lesões, e tu repensa, né? Será que vale a pena tá dando continuidade? Tu teve muitas incertezas em relação à tua trajetória dentro do judô? Teve alguma questão que talvez te balançou? Será que vale a pena todo esse esforço? Será que eu quero continuar? Será que eu quero parar? Eu tive 3 momentos mais difíceis na minha carreira. Né? Os dois juntos eu colocaria os 2 Jogos Olímpicos, as 2 derrotas que eu tive, né? Nas 2 derrotas eu balancei, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu quero continuar? Mas com o apoio da minha família, com o apoio dos meus amigos, eu, né, consegui superar. O segundo momento muito mais difícil para mim foi a questão da minha lesão. Eu tive uma lesão no ombro, onde fiquei 6 meses fora. Foi minha única lesão séria, tive que passar por um procedimento cirúrgico na acromioclavicular. E o terceiro momento mais marcante, que é aí que eu falo que foi o esporte que me ajudou a vencer essa dificuldade que eu tive, que eu acho que poucas pessoas sabem, um problema pessoal que eu tive. Né? Eu tinha uma namorada de 5 anos,
né? E ela fazia judô junto comigo. E de um dia para o outro, ela, né, faleceu de morte súbita. Né? Até hoje não existe explicação. Fiquei muito mal. Ela também competia e todas as competições junto comigo. E a força do esporte ele é muito grande, Sensei, porque foi um momento que eu fiquei totalmente triste, chateado, né, bem decepcionado com a situação que eu estava vivenciando. Foi logo após o meu campeonato mundial de Cairo, onde eu vim com um momento bem feliz e de um dia para o outro você recebe uma notícia dessa, acontece uma coisa uma perda tão grande, né? Eu falo assim que foi o judô e foi o esporte que me salvou. Foi ele que me deu forças para continuar com o meu sonho, né? Foi ele que me deu forças para continuar acreditando, né? Não só no meu sonho, mas acreditando nas coisas boas que a vida nos proporciona. Né? Então eu falo assim que a força do esporte ela é muito maior do que só ir lá e competir, né? Ela nos proporciona momentos de alegrias e de forças para você encarar todos esses momentos de adversidades que acontecem em nossas vidas, né? A gente leva esse momento aqui como um bate-papo, né? Mas a gente sempre procura sugar um pouquinho do nosso convidado, né? Até porque no caso tu e os outros convidados são expoentes do nosso esporte, né? Que chegaram onde a grande maioria que está aqui quer chegar, numa seleção brasileira, em medalhas, né? E a gente sempre procura sugar um pouquinho qual que é o seu diferencial. Então o João falou qual que era o diferencial dele, o Leandro, de Nancy, né? O que tu acha que foi o teu diferencial para ter sido um atleta tão vitorioso, assim? O que tu acha, não sei se o conjunto de coisas, o que tu acha que te fez ser um atleta vitorioso? Sim, é difícil a gente falar de si mesmo, né? Mas eu vejo assim, características, não só eu achei, mas outras pessoas também sempre falavam de mim. Eu vejo assim, pensando no parte de judô mesmo, lá dentro do tatame, a questão minha física, né? Questão de resistência. Eu fiz desde novinho, meu professor, a gente fazia muito trabalho de preparação física, e eu fiquei com uma característica de ser um atleta bem resistente, né? Do meio para o final da luta, eu crescia, a intensidade da luta eu aumentava. Né? Isso foi uma característica que eu tive desde novinho, e conto isso como um ponto positivo, um ponto forte que eu tinha. Então, tinha atletas que eram tão fortes no início que o meu técnico chegava a falar assim para mim, o Ceci Floriano, aguenta ele até a metade. A partir da metade para lá, a gente começa. Era mais ou menos assim a estratégia que a gente usava. Então, eu vejo muito isso. E a questão que eu acho que não foge dos outros atletas, que tem que ter disciplina. Não tem mistério, gente. Não tem, mas por que aquele cara é a fórmula? Não existe isso. É disciplina. Debaixo de chuva, debaixo de sol, seja frio, seja calor, você tem que estar ali. Ó, água mole em pedra dura, quando bate até que fura. Tem que estar lá, tem que estar lá. Dependente, teve uma vitória, foi campeão brasileiro, no dia seguinte, aquela vitória já passou, você tem que estar treinando de novo. Ao mesmo tempo, eu falo com a derrota. Foi lá, perdeu a primeira luta de um torneio, no dia seguinte, já passou também. Então, a gente tem que sempre estar buscando mais e mais e mais, e sempre tem que estar anotando. Eu vejo assim, a cada treino, a cada semana que se passava, eu tinha um caderninho de anotações. Treinei bem, o que eu preciso melhorar? Porque às vezes o sensei lá, o sensei Leandro, o sensei Rafael sempre fala, você precisa melhorar a puxada aí, não te mata. Só que você entrou aqui, você observou que precisa melhorar a puxada, foi para casa, tomou seu lanche e tudo, no outro dia você já não está lembrando que você precisa melhorar a sua puxada. Então anota, vê o que você precisa melhorar, quais são os tipos de exercícios que você precisa fazer para melhorar naquela técnica. Eu acho que planejamento, organização é fundamental para ter sucesso na sua carreira. Gente, hoje é tudo organização. Rotina. A vida hoje, olha lá, o dia tem 24 horas. A gente tem vários afazeres, é bem difícil, né? Então, a gente está vivendo a pandemia, todo mundo está ficando de casa, mas o tempo todo você tem palestra, você tem entra o treino no Zoom, você tem, mas você tem que ter a sua rotina, anota, todo o que eu faço até hoje. Todo domingo à noite, eu boto num quadro todas as minhas tarefas da semana. E aí você se organiza. Gente, tem tempo para tudo. Você tem tempo para estudar, tempo lá para você ficar lá com o seu namorado, com o seu namorado, tempo de ficar com seus pais, tempo de você, ficar um relax, eu vou ver aqui um Netflix, uma TV. Então, tudo é organização e planejamento. Eu vejo que isso são as características essenciais, né, para um atleta ter uma boa performance.
Eu me lembro, Luciano, que no auge da tua época competitiva e de alguns atletas que a gente acompanhava também, né? A gente falava muito da questão de o atleta, nós que já dava, eu que já dava aula, né? Eu dizia, o atleta que está no topo, que está na seleção, vocês não pensem que ele tem tudo mastigado, ele corre atrás de muita coisa por trás para buscar a performance que ele tem, né? E aí eu queria te perguntar um pouquinho disso, até eu vou emendar umas perguntas que estão no chat aqui, porque senão a gurizadinha vai brigar com a gente, que eles colocaram algumas perguntas, né? Então eu vi duas que dizem assim, uma, como era a tua rotina de treinos, né, no teu auge competitivo, e a outra diz, tu levava essa apreensão, e aí eu vou contextualizar que nós temos com o nosso físio, o Tarciso, que eu acho que tu conhece, ele faz parte da seleção também, ele passa um treino preventivo para eles, que nós estamos fazendo isso agora na pandemia com a rotina do Zoom. Então, está sendo muito legal, né? É um treino para prevenir lesões, para melhorar a questão de mobilidade, e é um treino que está sempre cheio, porque a gente bota os dois grupos, né? E então eu queria te perguntar um pouquinho disso, como que era a estrutura na tua época ali? O Minas, ele também te oferecia isso? Porque a gente sabe que tem grandes clubes que oferecem, né? Nós temos esse privilégio de ter no clube esses departamentos que oferecem aí a físio, a nutrição, né? O departamento médico, a psicologia, que é um departamento muito legal, muito atuante que a gente tem também, né? Mas como que era para ti naquela época? Ou tu tinha também que buscar alguma coisa por fora, algum treinamento, às vezes até fazer colocar dinheiro, né? Alguma coisa por fora, melhorar o teu rendimento, né? Fazer um emprego financeiro. Como é que era, né, essa tua parte e essa questão de equipe multidisciplinar? Tinha, não tinha? Era do clube, não? Vamos lá, Ceci. Olha só, logo que eu iniciei, cheguei em Belo Horizonte, o Sensei Floriano era tudo. Ele era nosso psicólogo, ele era nosso nutricionista, ele era nosso preparador físico. Mas passaram-se um ano, o Minas construiu uma equipe multidisciplinar, aonde tinha todos. Aqui a gente viaja, hoje a gente viaja com toda a equipe, nutrição, psicólogo, preparador físico. E logo que iniciou essa equipe multidisciplinar, a gente teve muita preocupação na parte médica com essa questão do preventivo, sim. Então, tinham dias demarcados que a gente era obrigado mesmo a fazer o preventivo. Hoje também tem. E eu acho de suma importância. Eu vejo que os atletas, falo pela gente, tá? Dão pouca importância ainda à prevenção. Né? Eu tenho que ficar chamando a atenção para os meninos ficarem concentrados, porque fala preventivo, mas é o preventivo. Aí, na hora que você vai explicar o ultimato, o menino presta atenção. Mas o preventivo, às vezes, ainda não tem muito essa consciência. Estou falando pelo nosso clube, tá? Eu vejo que cada vez mais eu tento, né, mostrar para eles a importância de fazer um trabalho preventivo cada vez mais eficaz. Quanto a rotinas de treino, Sensei, eram rotinas bem pesadas, assim, de 4 a 5 horas de treinos por dia, divididos em sessões de randores, parte física, parte técnica. Não era uma rotina fechada. Como é que se construía aqui no clube? A cada semana, o Sensei Floriano criava um programa diferente, assim, porque às vezes, como estava muito perto da competição, se focava mais em técnico no tatame. Quando estava mais longe, fazia um período básico, físico, fora do tatame. Então, ela sempre mesclava, mas ficava de 4 a 5 horas por dia, né, incluindo todas essas partes, física, técnicas, táticas, e principalmente uma coisa que a gente vem dando muita importância de um tempo para cá, a parte mental. Né? Não adianta muito a gente fazer, o cara está muito forte fisicamente, técnico, tático, sendo que a preparação mental dele, às vezes, não está muito boa, né? Então, a gente vem dando muita ênfase nisso, em alguns eventos até a gente levando a psicóloga junto, para ela entender como é essa questão de você enfrentar lá o seu adversário, enfrentar você mesmo, né? O seu medo, a sua ansiedade, controlar, e estar bem com você mesmo para ir lá e dar o seu melhor. Eu vejo assim que a gente tem que transferir o que a gente compete, que a gente treina, na competição. E tem muitos atletas que têm dificuldade nessa transferência, né? Tem atletas que treinam muito bem, não conseguem competir tão bem, né? Então, a gente tem esse maior desafio aí, junto com a psicóloga, de tentar transferir a parte do treino para a questão competitiva, né? Então, eu vejo que essa questão da rotina é uma rotina bem dura, mas que é muito prazerosa, né? Eu acho que quem hoje
faz, né, ser atleta, a primeira coisa, eu quero ser atleta? Quero. Por que você quer ser atleta? Você tem que fazer essa pergunta. Você quer ser atleta por quê? Porque você tem um sonho bacana. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Né? Isso é muito importante. Você gosta muito de judô? Beleza, segue em frente. Tem que ser apaixonado e tem que ir em busca desse sonho aí que você tem. Então, o Minas proporcionou desde 2001 essa equipe toda para a gente e a cada vez mais vem ficando mais eficaz nesse lado do preventivo. A gente tem até uma cartilha, se você quiser depois até compartilho, né, na base, o que os meninos precisam fazer no preventivo. Né? Tem dias na semana que o fisioterapeuta vai fazer o preventivo no tatame, tem dias na semana que sou eu, o treinador, que faço o preventivo, né? E tem dias que a gente envia também, agora com esse lance da pandemia, nós estamos enviando eles fazendo em casa. E a questão psicológica, vocês têm, assim, como tem horários com a psicóloga, em grupos, como é que funciona essa parte da questão do mental? Sensei, nós temos um encontro em equipe por semana com a psicóloga, isso todos juntos, e aí existem os atendimentos individuais. Como é que funcionam esses atendimentos individuais? De acordo com a demanda que os atletas procurem a psicóloga, e de acordo com a necessidade de cada atleta que se sinta. Aí é muito individual e aí a psicóloga vai com cada um. Mas o trabalho em equipe, né, com o sub-13, uma vez por semana tem. Com o sub-18, uma vez por semana tem. Na equipe adulta, como é que funciona, Cissei? A gente deixa à vontade, porque já são atletas adultos. Se ele quer participar junto por equipe, beleza. Se ele também não quer, ele está à vontade em não precisar participar. Eu acho que assim, a questão psicóloga, você tem que ter uma afinidade e você tem que estar muito bem aberto à pessoa te ajudar. Senão não adianta você estar ali só, entre aspas, cumprindo aquela missão, né? Cumprindo aquele horário. Então a gente deixa bem os atletas bem à vontade a escolher, né, com quem eles vão trabalhar nesse sentido. Luciano, hoje, né, eu acredito que tu consiga fazer muito bem a relação, né? Vou contextualizar um pouquinho mais a minha pergunta. A relação do teu técnico contigo como atleta e hoje a relação que tu tem como técnico, né, com os teus atletas. Né? Se hoje a forma que tu lida com os teus atletas é muito próximo da forma que o teu sensei lidava contigo, né? É diferente, como é que é essa abordagem, assim, tu vê muita diferença de como tu foi tratado e de como hoje tu trata, né? Como é que tu consegue fazer essa relação? Boa, Cissei. A minha relação com o Cissei Floriano, ele era mais durão comigo, né? Hoje eu sou assim, eu penso assim. Eu acho que tem momentos para tudo. Eu sou amigo dos meus atletas, é o que eu falo com eles. Eu sou amigo, a gente vai ali, poxa, vamos sair depois da competição, nós vamos lanchar junto, nós vamos rir, piada e tudo. Mas na hora do momento sério, do aquecimento, da competição, tem que se manter o respeito e tem que saber qual é o momento de brincadeira e qual é o momento sério. O que eu acho muito importante? Eu vivi a minha carreira inteira e eu vejo que o mais importante hoje de um técnico é você entender a vida dele por um todo. Não adianta a gente querer lá, né, forçar o atleta dentro do tatame sem a gente saber como é que está a vida dele, pessoal. Não estou falando que a gente tem que investigar a vida dele, pessoal, mas a gente tem que... Tá tudo legal, tá tudo beleza, tá tudo bacana, porque às vezes o menino tá com um problema dentro de casa e aí reflete lá no tatame. Tem preocupação até de se machucar. Às vezes está com problema na escola, reflete no tatame. Tudo reflete quando você está com problema. Então, o que eu comecei a perceber? Eu, como técnico, a minha função é tentar ajudar esse atleta. Não estou falando que ele precisa abrir os problemas deles comigo. Não. Eu quero que esse atleta se sinta à vontade para falar comigo ou não, se ele está com um problema ou não. E, ao mesmo tempo, eu falei, você não precisa me dizer o que é, mas só me fala, se hoje eu não estou legal, estou com um probleminha aqui, beleza. Eu preciso entender o atleta como um ser humano, não como um robô. Né? Não só chegou lá, fez randor e acabou. Né? Eu entendo perfeitamente que existem momentos, né, que você está mais para baixo, tem dia que está melhor, tem dia que está pior, e assim nós vamos... Não que eu vou mudar o treino daquele atleta por conta disso, mas eu preciso entender como é que está a performance dele a cada dia por conta disso. Então, nós temos aqui, Sensei, um questionário onde tem lá a PSE, o PSR, mas a gente tem um questionário de humor, né? Para saber como é que esse atleta está nos últimos dias, se ele está conseguindo dormir bem.
Se ele não está dormindo bem, alguma coisa está relacionada. Por que essa coisa está afetando? O que é? Ele está insatisfeito com alguma coisa? Pô, se for insatisfeito com o sensei, fala com o sensei o que está acontecendo. A gente é muito aberto aqui, eu, Fulvio, a sugestões, a críticas, que eu acho que o caminho do sucesso é onde todo mundo possa opinar e criticar. Né? A gente é muito aberto a tudo. Todo final de ano a gente abre e, ó, pessoal, critica aí. A gente fecha a porta lá, é hora de lavar a roupa suja. E aí vai lá, não, a competição tal não foi boa, porque escalou fulano, beleza. Opa, por quê? Nós erramos? Então a gente tem que também ter humildade de falar, errei, foi assim, acertamos, e assim vai. É lógico que nós somos bem rígidos e duros na hora do treino, mas tudo que eu não falei, tudo tem seu momento. A partir do momento que acabou o treino ali, beleza, todo mundo amigo, e vamos lá. Mais algumas perguntinhas do nosso chat aqui. Qual era a tua técnica preferida, Luciano? Que tu gostava mais de jogar? Sensei, eu gostava de arrastar os caras, velho. Mas peraí. Então, vamos lá. Na porrada. Minha técnica preferida foi o Sotogari. Desde novinho, foi a que eu mais gostei. E assim, não só pela preferência, mas foi a minha técnica mais eficaz, né? Por isso que aí você acaba escolhendo ela como preferência. E com quantos anos foi a tua primeira entrada na seleção brasileira? Sensei, de base, foi em 2001. Né, de base, tinha 17 anos, né? Adulto, o meu primeiro campeonato adulto mesmo foi com 20 anos, né? Mas de base foi com 16 para 17, entendeu? Eu, sensei, não participei nem de campeonatos mundiais júniores, não participei de nenhum. O maior evento de base que eu participei foi Pan-Americano, mas Mundial Júnior eu nunca participei, não. A minha primeira vez, sensei, que eu fui campeão brasileiro foi em 2000, meu último ano júnior. Que nem eu falei para vocês, eu ficava em terceiro, prata, tudo ficava ali na porta, mas nunca conseguia tal medalha de ouro. Colheu o resultado um pouquinho mais tarde. Colhendo os resultados. O que tu mais gosta no judô? Mas eu acho que é a paixão que a gente tem pelo esporte, né? Mas qual é o que te encanta no judô? Cecê, o que me encanta no judô é a nossa rivalidade de ser sadia. Olha para você ver, a nossa modalidade. Eu me preparo muito aqui em Belo Horizonte, vocês se preparam muito em Porto Alegre para os nossos atletas irem competir. Antes de eles se enfrentarem, eles se cumprimentam. Independente do resultado da vitória e da derrota, eles se cumprimentam também. Então, esse respeito pelo trabalho do outro me encanta demais. E a gente também, pelo trabalho do outro, a gente admira, né? Independente ali da vitória, da derrota, lógico que todo mundo quer ganhar, né? Às vezes fica um pouco mais chateado com uma derrota ou outra, mas todo mundo se respeita e você vê que cada profissional quer dar o seu melhor. Então, esse respeito, essa dedicação e essa entrega pelo trabalho e a paixão que cada um tem me encanta demais o judoca. E eu vejo que é a grande diferencial da nossa modalidade. Eu conheço várias e eu vejo que o judô está muito acima nisso, porque, independente da rivalidade que a gente tem, todos nós lá somos amigos, somos parceiros e companheiros, né, de profissão. Muito bom. Aqui, qual o teu título mais marcante? Mas tu já falou, né? Os mundiais ali, pan-americanos, né? E aí tem uma pergunta interessante aqui do Iago Pirolo. Você acha que o clube proporcionando faculdade acaba chamando mais atletas? Eu não sei se vocês têm isso aqui. Conhece o Iago Pirolo? Conheço. Tá aqui ele, tá aí o homem. Fala, Iago, beleza? Ótima pergunta. Vejo assim que os clubes que têm convênios com faculdades, com bolsa de estudo, o atleta chama mais os atletas para ir para esse clube, até porque todo mundo sabe que a carreira de um atleta é curta, né, Sensei? Sabe que vai chegar um momento que você tem que se dedicar para sua carreira profissional ali. Não que o judô seja profissional, gente. O judô, sim, você pode ter uma carreira, sim, de um atleta profissional, mas sabe que vai ter um momento que você vai ter que parar, mas você tem que saber, né, ter uma formação para te auxiliar e te conduzir aí no seu pós-carreira. E eu vejo que essa bolsa de estudo é uma troca muito boa que os clubes que possam e oferecem essa bolsa de estudo, né? Aqui nós temos parcerias com as faculdades, onde tem 50%, 75% e bolsa integral. Eu falo assim para os atletas, enquanto vocês estão estudando ou treinando bastante, aproveitem para estudar e formar. Por coincidência ou não, um dos meus melhores títulos, na minha melhor fase, eu estava fazendo faculdade.
eu vejo que a cabeça do atleta ela sempre tem que estar ocupada, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? A gente tem que estar sempre com ocupação, treinando, estudando, e aí dessa forma sua cabeça, você vai cada vez mais treinando melhor, estudando melhor e assim sucessivamente. Então, Iago, te respondendo, fica mais propenso o atleta procurar algum clube que tenha mais convênios com a faculdade, sim. Eu não sei se vocês têm aí, Sensei, parcerias? Temos. A gente tem uma parceria não tão boa assim, né? Mas a gente tem uma parceria assim com uma faculdade que até foi a faculdade que eu me formei, né? Na verdade, essa faculdade ela acaba usufruindo de alguns espaços do clube, né? Como piscina, e em contrapartida o clube tem um percentual de bolsas, porém é dividido entre todos os atletas do clube, né? Hoje nós temos 9 modalidades olímpicas, né? Então, por exemplo, o clube tem um percentual de, sei lá, 500% de bolsa, então é dividido, cada atleta, cada departamento fica com um percentual. Então, por exemplo, tem atletas que têm 50%, outros têm 70%, 60%, né? Mas a gente tem uma parceria assim. Até em relação a essa questão do estudo, né? A gente procura incentivar bastante os nossos atletas, até porque, como tu mesmo falou, a gente sabe que a vida do atleta é até um certo ponto, né? Então, acredito que ele tenha que aproveitar também esse período onde ele está se dedicando a ser atleta, a também ter uma formação, que é o momento que ele também vai ter tempo ali para estudar, para estar fazendo a sua formação acadêmica. Vamos ver aqui no chat. Se a gente tem mais alguma pergunta. Não, no chat não. Pessoal, pode ficar à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou fazer então. Luciano, a gente notou, né, que teve uma reformulação, né, dentro da equipe do Minas, né, desde a parte da equipe técnica, né, até mesmo a questão de atletas, né? Eu queria me deter um pouquinho mais na questão de atletas. Para a formação da equipe que vocês têm hoje, como aconteceu essa formação da equipe? Vocês tinham a necessidade de determinados pesos e daí foram verificar eu acho que esse peso tem um atleta, sei lá, do estado X. Como é que vocês formatam a equipe de vocês, assim? Como é que foi feita? Essa equipe que tem atualmente, como é que ela foi formatada? Se a primeira coisa, a gente tenta sempre manter a base que nós temos. É lógico que a gente vai à procura de alguns pesos que a gente está com deficiência, a gente tenta sempre trabalhar com 3 a 4 atletas por peso, até pensando em um dar treino para outro e a gente elevar o nível de todo mundo. Né? É lógico que cada um a gente só pode, às vezes, em alguns eventos, levar 1 ou 2 e aí eles se decidem aqui nas competições internas. Mas uma coisa essencial que a gente cobra dos atletas, primeira coisa, disciplina, a entrega dentro do tatame, e uma das coisas que a gente não deixa de forma alguma, assim, é a questão de ser campeão, principalmente fora do tatame. A gente não quer aquele atleta que é muito bom dentro do tatame, que joga todo mundo de ponta, mas ele não dá o exemplo lá fora. A gente tem uma preocupação muito grande aqui, nós temos muitos atletas da base, e esses atletas da ponta são ídolos, são referências para ele. Eu não posso jamais ter um atleta aqui no adulto, no 21, e que fora do tatame não condiz com uma boa conduta de um atleta. Entendeu? Ele pode ser o campeão olímpico que for, mas se não tem essa conduta de um atleta, de bons hábitos, de uma pessoa que a gente acredita que é os grandes valores para o futuro do nosso país, que eu acho que as grandes referências hoje é o que nós estamos precisando no nosso país, são grandes referências, são pessoas que demonstram coisas positivas, né? Então, acho que o que a gente preza bastante é isso. O verdadeiro campeão, o verdadeiro modelo de judô, o campeão dentro do tatame e fora. Lógico que a gente sempre procura a questão de reformular toda a nossa equipe, em busca de ganhar todos os torneios nacionais, principalmente visando Jogos Olímpicos e Campeonato Mundial, mas não saindo dessa característica que a gente tem que preservar, sim, os valores enraizados da nossa modalidade. Nós temos um dos nossos atletas aqui, dos pequenininhos, o Colato. Ele é bem participativo, está fazendo várias perguntas aqui, né?
Uma questão interessante que a gente não falou sobre esse assunto, né? A questão da alimentação. Como é que era para ti a questão do peso, bater o peso, né? Tu sempre foi tranquilo para essa questão de alimentação quando era atleta? Passou por muito perrengue em função disso? Como é que foi a tua relação com alimentação, bater o peso, né, na tua carreira, Luciano? Fala, Colato. Obrigado pela pergunta. Colato está aí? Colato, só me responde uma coisa. É Grêmio ou Inter? Não vamos falar disso hoje, Luciano. Eu sei, por causa que eu vi o jogo ontem. Fala, Colato, responde aí. Tem que abrir teu Abre áudio. o áudio. Não entendi. Tu é Grêmio ou tu é Inter, cara? Grêmio. Você tá feliz hoje, né? Então, vamos lá. Brincadeiras à parte aí. Eu sei que a rivalidade aí é sinistra do Grenal. Logo, Belo Horizonte e Porto Alegre é muito parecido. Apesar de que aqui a gente tem um terceiro time que é o América, né? Mas aí, Grêmio e Inter... Eu pude ir um dia aí no Grenal, não. Eu estava em Porto Alegre num dia de Grenal, eu não fui ao jogo, mas eu vi a rivalidade na rua, o pessoal... Meu amigo, eu passei o dia dando explicação hoje, meu amigo. Olha, no WhatsApp ali, ó, que tinha de amigo pegando no meu pé, não foi fácil hoje. Vamos lá, Colato. Respondendo a sua pergunta, eu sempre tive uma alimentação muito balanceada. Eu nunca tive problema de peso, né? Eu fui até 100 quilos, ficava ali de 101, 102, nunca perdi muito peso. Eu vejo que dos grandes desafios do judô é a balança, né? E não adianta a gente pensar em perder peso muito em cima da hora ou perder de qualquer jeito. Isso, para quem faz isso, é uma coisa que era muito antigamente se fazia esse amadorismo. Perder peso, sair correndo em cima da hora. Hoje nós temos que fazer uma dieta aí orientada pela nutricionista, até porque a gente não tem que se preocupar só com o peso, o número que vai bater na balança. A gente tem que se preocupar a forma que a gente chega para lutar. Não adianta eu vencer da balança e estou lá super desidratado, corri pra caramba, minhas pernas estão super cansadas e pesadas. Então a gente tem que bater o peso, mas bater o peso forte, pensando em performance, em estar muito forte para competir. Então, cada dia que você pensar em comer uma besteirinha ali, você lembra ali da sua performance, cumpre aí Tenho certeza que o Grêmio Náutico União tem uma nutricionista e ela te orienta direitinho para você fazer a sua dietinha, para você chegar bem nas competições. Mas é o grande desafio, sim, do judoca, que é a balança. Eu queria fazer um comentário contigo. A gente teve alguns anos atrás, a gente tem aqui, como todos os estados devem ter, né, os credenciamentos técnicos de início de ano, né? E teve um deles há alguns anos que o Floriano veio, né? E a gente estava aqui no início de uma caminhada, já faz alguns anos, então a gente acabou mais conhecendo ele ali, né? Mas é sensacional, assim, o credenciamento que ele deu, um cara diferenciado, e tem pessoas que tu vê no olhar, assim, a questão do bom coração, do conhecimento, né? Então, um cara sensacional, e eu queria que tu falasse um pouquinho da tua relação com ele. Você ainda tem como agora está lá no Flamengo, né? Mas a gente conversa muito com ele nas competições, a gente aprender alguma coisa com o que ele diz, né? Eu acho que ele foi muito importante, né? Ou quase que essencial na tua caminhada, né? Eu sou fã do Floriano. Você tocou num assunto super importante. Eu acho que conquistas, elas passam, né? As vitórias, as medalhas, elas passam. Agora, a amizade, o respeito, a gratidão que eu tenho por ele sempre fica. Hoje mesmo de manhã eu falei com ele pelo telefone, mesmo ele em outro clube, a gente sempre se fala quase todos os dias por WhatsApp, porque para mim ele é a minha referência, não só como treinador, considero ele como pai. Eu cheguei aqui com 16 anos, foi ele que me acolheu. Eu falo pai porque assim, ele me ajudou muito dentro do tatame, mas principalmente fora. Foi ele que me falou: Luciano, esse é o caminho certo. O caminho é ir para a escola, o caminho é de manhã, sábado, domingo, descansar em casa, nada de ficar na rua de noite. O caminho é esse. Ele sempre se preocupou comigo, sempre se preocupou com todos que estavam aqui, porque sabia o que cada um
lá no futuro ia agradecer muito ele. Então, esse foi o grande legado que o Sensei Floriano deixou, não só aqui no Minas, mas por onde ele passou. E isso me toca muito, em todos os locais que eu vou, eu menciono isso, porque se menciona muito o Sensei Floriano, um grande técnico, né? Isso aí é indiscutível, a questão do treinador, ele como dentro do tatame. Mas ele como uma pessoa, como um ser humano, de ajudar todos a alavancar em sua carreira, na sua vida. E confesso a você, Sensei, que o momento mais difícil da minha carreira como treinador, cara, e vou te falar que, para mim, aquele dia eu fiquei com uma energia bem, porque na seletiva ano passado, no Sub-21, lutou na final um menino do Minas nosso com o menino do Flamengo. Quando eu cumprimento, era o Sensei Floriano do outro lado. Aquilo, para mim, foi muito duro, cara. Cara, tanto que na hora que eu saio lá, eu vou lá, abraço ele, mas, sabe, eu sei que a nossa vida ela tem que seguir. Ele é uma referência para mim, mas jamais eu queria estar enfrentando ele de técnico para técnico. E ainda mais que o nosso atleta do Minas ganhou. Então, eu fiquei muito... Sabe quando você se sente até assim, caramba... Mas faz parte, ele veio conversar comigo, não, você não tem que ficar assim não, pelo contrário, estou feliz pela caminhada que você está trilhando e é isso mesmo, né? Não pode parar não, só para você ver o nível assim de conexão que nós temos, né? Então eu sou muito grato por tudo e assim, tomara que um dia aí nos proporcione a gente trabalhar juntos novamente, né? Vamos ver. Esses tempos eu fui de técnico num campeonato que é tanto campeonato, eu não sou muito bom de memória, não. E aí o campeonato que eu fui com um técnico daqui, um técnico novo, né? E a gente tava no avião conversando, coisa e tal, e aí ele diz assim para mim, Bah, Sensei, tu sabia que o primeiro campeonato brasileiro que eu venci, que foi um brasileiro estudantil, o técnico que estava sentado na cadeira era tu, comigo. E eu, velho, eu não me lembrava disso. Aí depois a gente foi resgatar as fotos, tudo, né? Aí me veio vários pensamentos, assim. Primeiro, eu tô ficando velho. Eu já ia dizer, tá velho. E aí, segundo, puxa, que legal, assim. E a gente fez um campeonato brasileiro, a gente estava representando o Sul, né? E foi muito legal, assim, porque a gente trabalhou ali numa vibe bacana e veio bastante medalha. E eu me senti muito feliz e orgulhoso com aquilo, né? O menino estudou, fez a faculdade, tá atuando como técnico de judô e estava lá comigo. E há alguns anos atrás estava ele lutando e eu de técnico dele, ele foi campeão brasileiro naquele momento, né? Então é mais uma mágica aí que eu vejo do nosso esporte que faz a gente se encantar e ser apaixonado, né? Nossa, não, isso é demais. E assim, eu como atleta, a minha grande... A palavra não é nem tristeza. Qual que era a minha maior dificuldade na transição? Poxa, eu fui atleta e é muito gostoso você escutar o hino, você tá com a medalha de ouro lá no alto do pódio. Infelizmente, não vou ter mais essa sensação, né? Fiquei bem triste quanto a isso. Aí, ano passado, o Campeonato Brasileiro Sub-18 foi no Rio de Janeiro. E uma classe que a gente não é tão forte é Sub-18, Sub-13, Sub-15, né? Nós somos muito fortes 21 e adulto, mas a base ainda está caminhando, engateando. E é o nosso objetivo, fortalecer as equipes de base do clube, né? E a nossa menina, a Jaqueline, foi campeã brasileira. Naquele momento ali que ela veio assim, bem emocionada, me abraçou, pô, Sensei, nós conseguimos e tudo. Cara, me passou um filme e falou, cara, quem disse que eu não ia sentir essa sensação novamente, cara? Ali eu estava totalmente enganado no momento que eu falo, cara, eu como não vou ter mais. Mas eu me arrepiei todo ali como técnico. Falei, cara, essa sensação é boa demais. Então eu vejo assim, a gente como técnico hoje, a nossa missão, o nosso objetivo é tentar transformar os sonhos dos nossos atletas em realidade. Seja ele qual for o sonho, né? Campeão brasileiro, campeão gaúcho, campeão mineiro. Seja ele qual for, a gente tem que ajudar eles a realizar esse sonho. Então eu fiquei muito grato e muito feliz por sentir essa sensação novamente. Eu falei, opa, é isso mesmo que eu quero, estou no caminho certo. Muito bacana. E aproveitando isso que está falando, né? Eu sinto, eu procuro ser, eu sou um técnico enérgico na cadeira, né? Eu grito, eu berro, levanto e coisa e tal, porque eu não consigo mais hoje, por várias questões minhas, lutar, entrar na competição, por trabalho, poder me dedicar, poder treinar. Às vezes gosto de mim, bato em todo mundo, né? Tem mais paciência, daí eu bato em todo mundo lá no teu brincando, eles batem em mim.
Mas eu costumo dizer que eu me sinto, eu sinto a energia na cadeira como se eu estivesse lutando, né? E isso é indescritível, que eu acho que foi um ponto que falou que tu sentiu com a tua atleta. Então, aquela energia, aquilo é como eu costumo dizer que é se sentir vivo. O Rafa diz muito essa frase: Sensei, a gente precisa se sentir vivo. E é verdade, a gente se sente vivo quando tá nossa ali lutando e tá perdendo e busca um resultado adverso e tu dá uma orientação e aquilo dá certo. E também quando perde, né? Porque tu precisa resgatar a situação. Então é muito bacana, Tá assim, é conectado no muito, AirPods. muito legal essa emoção que a gente sente ali nesse momento. Que a gente sente ali Sensei, eu confesso que a questão que nem o Rafa fala de sentir vivo é muito importante. Eu volto e meia aqui, eu caio para dentro mesmo, faço andor com todo mundo para ver como é que os meninos estão. E é importante o técnico sentir isso mesmo. Eu concordo perfeitamente com você de que a gente sempre tem que estar também, né, nos desafiando, sempre tem que estar junto com o atleta em todos os momentos. Rafa, a gente já está quase 2 horas Pois aqui, é, né? Então eu vou te passar a bola aí para a gente fazer os encaminhamentos finais aí. Tá bom. Até para inteirar desse assunto aí das emoções que a gente tem como técnico, né? Esses dias eu tenho uma bebezinha de 35 dias e daí esses dias o pai de um ex-aluno meu me mandou uma mensagem parabenizando e me mandou umas fotos do Campeonato Brasileiro Sub-18 do filho. Uma foto quando ele ganhou o Campeonato Brasileiro e ele pulou no meu colo, assim. Isso faz, acho que uns 5 anos, eu acho. Rafael Sommer. E daí ele não é mais atleta de judô, mas esse ano ele se forma em medicina, né? E daí a gente faz uma reflexão, né? Que bacana, né? Que a gente conseguiu auxiliar ele dentro do esporte. Foi um menino que teve muitas vitórias dentro do esporte e hoje está tendo muitas vitórias fora do esporte, né? Está se formando em medicina, com certeza vai ser um excelente médico, até porque sempre foi um menino muito dedicado. E eu acho que essa é uma das maiores recompensas que a gente, como técnico, a gente pode ter, né? Saber que a gente auxiliou, saber que a gente ajudou a estar alcançando os objetivos tanto dentro, né, quanto fora do judô, né? E como é bacana a gente tá recebendo esse feedback depois, né, de saber que tá ajudando as pessoas a estarem alcançando seus objetivos, né? 35 dias, Sensei? 35 dias, sem dormir quase. Isso é normal, Sensei. Então, um ano, tá tranquilo. Mas é a melhor sensação do mundo, com certeza. É muito bacana. É o primeiro? É a primeira, quero ter 4. Quer ter 4, é mesmo? Quero ter 4. É isso aí, cara. É bacana demais. Eu vou te dizer, sabe, né? Tu dorme muito menos, mas te emociona muito mais. Se eu já era um cara emotivo, me tornei 200 vezes mais emotivo, eu acho. É muito bacana. Muito legal. Luciano, a gente tem sempre a ideia, né, até para não, a gente sabe que vocês têm outros compromissos, né, tem família, né, então a gente tem a ideia de ficar sempre 1 hora batendo papo, mas o papo tá tão bom que a gente já tá bem mais de 1 hora, né, então a gente vai encerrando, né, quero te agradecer imensamente, tu pode ter certeza que para nós esse momento aqui foi muito especial, com certeza a gente aprendeu muito contigo e eu fico muito feliz de tu estar passando, contribuindo um pouquinho, né, para a nossa comunidade, que é a comunidade que eu digo, atletas, pais, todo mundo, tá passando um pouco da tua experiência, né, que é uma baita experiência, e eu fico muito feliz de escutar as tuas palavras, né, e o quanto as tuas palavras reforçam muito do que a gente fala, em relação ao judô, em relação à postura, em relação ao que o fora judô também, e todos os valores do judô são extremamente importantes. Então, eu fico muito feliz de ter uma referência no judô como tu tá falando muito das coisas que a gente procura passar para eles todos os dias. Te agradeço imensamente, do fundo do coração. Espero que em breve passe essa pandemia e a gente possa estar se encontrando, né? Só fica o meu agradecimento aí
e te garantir que para nós foi um dia de aprendizado, com certeza, que a gente aprendeu muito contigo hoje, tá bom? Te agradeço imensamente. Eu vou emendar, Luciano, também agradecendo pelo... Eu uso essa frase assim, né? Gosto de usar ela. Uma coisa é eu agradecer o teu tempo, né? E outra coisa é eu agradecer o teu carinho, porque tu foste muito carinhoso conosco aqui. Desde o convite, né? Que a Natália vinha conversando com a gente e a gente incomodando a Natália. E aí, ele aceitou? Vai vir? Vai fazer? Né? Eu e o Rafa aqui incomodando a Natália. Então, a gente... E poder te conhecer um pouco mais, né? Às vezes a gente se cruza no campeonato, sempre foste um cara muito bacana, muito humilde, né? A gente se cumprimenta, às vezes troca uma meia dúzia de palavras, mas hoje a gente está podendo... A pandemia está nos proporcionando muitas coisas boas, apesar de ela não ser uma coisa boa, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez o teu carinho com a gente, pelo tempo que tu está despendendo com a gente aqui, né? Dizer que foi muito bom, ver o Luciano Correia campeão mundial, mas muito mais o Luciano Correia ser humano, né, que está dando lição para nós aqui de coisas boas, de como deve ser um cidadão, né, um professor, né, ensinando como um professor deve ser. Então foi muito legal, muito gratificante, quase 2 horas a gente conversando aqui, né, trocando, e que a gente possa, como o Rafa disse, se encontrar logo, logo. E eu acho que mais um legado da pandemia é essas ferramentas que a gente está utilizando agora, que elas vão nos aproximar, porque quando mesmo depois que tudo voltar, a gente vai poder conversar por aqui, vai poder fazer treinos por aqui em conjunto, quem sabe, quando tu estiver em Minas e nós estiver aqui em Porto Alegre ou estiver em outro lugar do mundo qualquer, a gente vai poder estar mais próximo, né? Utilizando essas ferramentas que a pandemia trouxe para nós. Então, muito obrigado de coração. Cecê, eu que agradeço você, Cecê Rafael, eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra estar compartilhando aí não só a questão das vitórias, derrotas, mas toda a jornada, né? Que eu acho que mais o que fica é essa jornada, o grande legado do judô brasileiro. E assim, o que eu puder contribuir para você, a gente não tem que entrar se é clubístico, se é disputa de clubes, não. A gente tem que pensar no nosso país, no desenvolvimento da nossa modalidade, que o judô tendo várias medalhas olímpicas é bom para mim, é bom para vocês, é bom para o desporto brasileiro. Então, o que vocês puderem, né, tiverem, o que quiserem, né, eu estou à disposição, né, para a gente estar aí sempre trocando algum tipo de ideia, algumas dúvidas, sugestões. Acho que a gente tem que se aproximar sim, fazer não só a questão de a gente se encontrar nas competições, mas falar sobre, né, o Rafael falou muito bem, não sei se o Rafael me perguntou sobre quais são os tipos de critérios que nós usamos para os atletas, e acho que a gente tem que pensar juntos com os clubes, o que a gente pode pensar, né, o que a gente pode oferecer, e aqui fica aberto aqui, né, a nossa casa para receber vocês, né, para treinar, para competir, né, para fazer aí né, entender como é que funciona a nossa equipe multidisciplinar, que eu vejo assim, todo mundo trabalha muito sério, muito dedicado, né, e o sucesso do trabalho, acho que é relação mesmo. Eu vejo que vocês estão com uma equipe muito comprometida, né, muito dedicada. Eu vejo que a cada competição que passa, vocês vêm bem mais forte, fazendo uma baita base, já chegando na fase sub-21 e adulto. É muito bom ver a paixão que vocês, Cecê Rafael, têm de estar junto com os meninos, né? Foi muito legal, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu gosto de ver comportamentos assim, né? Vocês dois, acabou, não me engano, não sei se foi Taça Brasil Sub-21, se foi Copa Minas, algum evento que teve em Minas Gerais, o pessoal recolheu todos os tatames e vocês ficaram quase até fechar o tatame, conversando com os meninos, dando feedback, o que precisa melhorar, mensagem de motivação, estando junto com eles, e aquilo ali me chamou muita atenção. Eu falei, opa, aquilo ali é, né, fruto de trabalho, é dedicação, muito bacana, já estava tarde, já todo mundo cansado, era muito mais cômodo vocês mandarem, opa, vambora, pegou a mochila e vambora. Não, vocês aproveitaram aquele momento para já passar informação, já passar o que precisa ser melhorado, informações da viagem, e isso me marcou muito, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, né? Sensei Leandro mesmo, lá na seletiva em Fortaleza, eu estava voltando da minha corrida, acho que eram 7 horas da manhã, eu vi o Sensei já se alongando todo para começar a correr. Falei, o Sensei tá cuidando da saúde e mandando ver, cara. É isso aí.
Isso faz parte, isso é muito bom. Viu? Eu falo para eles que eu corro, eles não acreditam, viu? Aí, ó. Eu tava voltando ali, eu vi o Sensei, caramba, que bacana, cara. Então, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que enaltecer e parabenizar o trabalho que vocês estão realizando. Eu quero agradecer demais pelo bate-papo, que isso faz muito bem para mim também, contar da minha trajetória, você fazer essa introspecção é muito legal. Arigatô, e estou aberto a críticas, sugestões, que vocês quiserem, né, vir aqui em Belo Horizonte depois da pandemia, estamos juntos. Pessoal, Muito obrigado. Vamos abrir cada um abre o seu áudio aí, uma salva de palmas em agradecimento aí. Muito obrigado mais uma vez, Luciano. Pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. Luciano. Obrigado. Pessoal, uma boa noite. Fiquem com Deus. Um grande beijo aí no coração de todos.